Alô, jovens, Profa Deise Lima na área para aquele nosso Resumex, que é feito de toda a aula. E nós estamos falando o quê? Sobre força magnética, certo? Estamos falando sobre força eletromotriz induzida, não é isso? Nós vimos que uma barra ou um condutor, no caso, é acelerado dentro de um campo magnético. A gente vai ter aí uma força magnética de interação que vai fazer com que as cargas se separem na extremidade, certo? Nessas extremidades aí, fazendo surgir uma diferença de potencial, que é a nossa força eletromotriz induzida, certo? E nós vimos que ela depende de alguns fatores. Vamos lá ver? Então, na nossa aula, nós falamos aí de força eletromotriz, né, pessoal, induzida, e nós vimos que a força induzida em barra em movimento, a gente pode calcular a quantidade dessa força eletromotriz induzida aí, representada pelo nosso Epson, certo? Gerada pela barra em movimento, analisado aí mais detalhadamente o que acontece com os portadores no interior, tá, dessa barra, certo? Que a gente tem aí a questão da corrente induzida, que é induzida também, e essa interação de campo. E nós vimos que essa força eletromotriz induzida, ela pode ser diretamente proporcional à velocidade com que esse condutor está se movimentando aí dentro, à distância, certo? E também ao valor do campo magnético que esse condutor está se movimentando, certo? Nós vimos também, pessoal, que à medida que a barra vai aí se deslocando, a força magnética se manifesta, como eu falei para vocês, vai empurrando essas cargas aí, que são os portadores de carga para a extremidade, tá? Que são os elétrons livres, né, para as extremidades da nossa barra, belezinha? E vai polarizar essa barra aí. E ao mesmo tempo em que se inicia a separação das cargas, tá? Um campo elétrico é estabelecido, aí se estabelece no interior da barra, originando uma força, né, agora de origem elétrica, como nós vimos aí, tá? Que sobre os nossos portadores de carga, belezinha? Que tendem a equilibrar a força magnética. Aí nós vimos que no equilíbrio essas forças elas são iguais, então tá aqui a nossa barra, belezinha? Tá aqui os portadores de carga, nossos elétrons aqui. Quando a gente tem essa movimentação dessa barra aí, a gente aqui vai ter uma interação, né, pessoal? Que essa interação de campos, a gente tem o campo magnético gerado por essa barra aqui, tá? Que ela está sendo percorrida por uma corrente, belezinha? Por causa do movimento das cargas, tá? A gente tem a velocidade para lá e nós também temos o que aqui? A força elétrica que é criada no interior por causa dos nossos portadores de carga, belezinha? Então, o nosso diagrama ele vai ser dado dessa forma, olha aí, ó, a velocidade. Lembrando que a força é perpendicular, né, gente? Forma em 90 graus, tá? E essa força elétrica que surge por causa aí do campo elétrico criado pelo portador de carga, que está dentro da barra, né, as cargas estão dentro da barra aí, vai equilibrar essa força magnética aqui, belezinha? E nós vimos que o equilíbrio, que a força magnética, é dado o quê? Pelo equilíbrio com a força elétrica. E nós vimos também como calcular que este campo elétrico vai depender da velocidade e do valor do campo magnético. Fechadinho? Belezinha? E nós vimos também um negocinho bem bonitinho que foi o canhão de Gauss, né, pessoal? O canhão de Gauss, ele vai aí, devido ao movimento magnético, acelerar essas esferas, né? Lembrando que para você fazer, nós até mostramos na aula passada, para se fazer um canhão simples, tu precisa de esferas metálicas e um ímã em formato de esfera aí do mesmo tamanho, certo? O que vai acontecer esse ímã, ele vai atrair a esfera que está mais separada, né? Que vai iniciar um movimento. Esse movimento tende a ter uma velocidade aí aumentada. Dessa forma, aumenta a energia cinética, aumenta a quantidade de movimento. Quando ela se choca com a outra esfera, que é a esfera ímã, vai transmitir essa quantidade de movimento, essa energia, até deslocar a última. Aí a última bate uma e assim vai indo, né, pessoal? Nós vimos que esse é o nosso canhão de Gauss, tá? Que foi colocado aqui, ó. Tá vendo, ó? O movimento vai até chegar aqui na última. Bonitinho, né? É uma questão de como a gente pode fazer transferência de momento utilizando o campo magnético. Belezinha? Fechado? Vou deixar vocês aí fazendo os exercícios. Daqui a pouco a gente volta para as dúvidas. Até mais.
Hello, it's me, né? Estou aqui para tirar as nossas dúvidas dos exercícios da sala de aula, né, pessoal, que vocês resolveram aí. E a gente vai fazer junto aqui, belezinha? E vamos lá para o nosso exercício de número 1, belezinha? Ó, vou ler com vocês, depois eu vou por quadro, tá? A turbina movimentada, no caso aí pela água, está acoplada a um gerador elétrico. A figura que representa corretamente o sentido da corrente convencional, num segmento de condutor que se desloca com uma certa velocidade, numa região do campo é dado por... Vamos dar uma olhadinha lá no quadro, pessoal? Vai ficar pronto, amplia um pouco a imagem, fica melhor de nós vermos aqui, tá? Então a gente tem a turbina aí que é movimentada pela água, né? Ela está acoplada a um gerador elétrico, lembrando, né, pessoal, o que é o gerador elétrico? É o gerador que ele pega energia mecânica, né, para transformar em energia elétrica, belezinha? Ok? Ao contrário dos motores, né, os nossos motores elétricos que pegam a energia elétrica e transformam em movimento, tá? Então tu tem aqui, ó, o gerador elétrico vai movimentar uma turbina, belezinha? A figura que representa corretamente o sentido da corrente convencional num segmento do condutor, ou seja, as figuras a gente já estava vendo. Lembra aquelas figuras? Está aqui a barra, vamos ver a letra A, por exemplo, está aqui a barra. Ela está se movimentando no campo, certo? E aqui, pessoal, ó, vamos ver aqui a figura que representa corretamente o sentido convencional da corrente num segmento de condutor que se desloca o quê? Com velocidade V, numa região de campo magnético uniforme, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Lembrando, a velocidade, ela tá o quê? Perpendicular ao campo, não é isso, pessoal? A velocidade tá perpendicular ao campo aqui. Se você for ver na letra D e na letra E, o campo tá para esse lado aqui, no plano, era como se você tivesse riscado a sua folha, e a velocidade aqui também. Isso aqui é perpendicular, gente? Não, isso aqui é o quê? Paralelo. Então, essa aqui tu tira, essa aqui também tá paralelo, você tira, tá certo? Bom, o que a gente tem aqui é que ficou pra gente poder analisar. A B e a C. A única coisa que muda, meu jovem, entre essas alternativas é justamente o quê? O sentido da corrente, tá? Então, o que vai acontecer? O sentido da corrente aqui, ele é mudado. Aqui eu vou continuar, deixar assim, né? Então, o que acontece? Quando tá o xizinho, o que tá acontecendo aqui, ó? Quando tá o xizinho, o nosso campo, ele tá o quê? Entrando na figura, como se você estivesse furando a folha de caderno, né? De cima para varar para o outro lado. Quando tá bolinha, é o contrário. É se tivesse o quê? Tá saindo na sua direção. Então, o xizinho, imagine, é da ponta do seu nariz para a folha do caderno, e bolinha é da folha do caderno para a ponta do seu nariz. Belezinha? Então, aí a gente tem que lembrar da questão da regrinha do tapa, que a gente tem as nossas linhas de campo, certo? A gente tem aí o nosso campo magnético, a gente tem a nossa velocidade, beleza? E a gente tem a nossa corrente. Pessoal, a corrente, ela vai ser o quê? Essa corrente perpendicular, tá? Tanto na A, quanto na B, quanto na C, tá perpendicular, certo? Mas aí, qual é a diferença? O campo entrando, a corrente vai no sentido. O campo saindo, a corrente vai no outro sentido. No campo entrando, gente, a corrente ela vai da extremidade aqui, ó, do nosso positivo para o nosso negativo. Então, aqui o que está acontecendo? A extremidade vai aqui de baixo para cima. De baixo para cima. Aqui está entrando. Qual é o que está entrando que a corrente vai de baixo para cima aqui, ó? É justamente a letra o quê? A. Na B está entrando, mas está indo de cima para baixo. E aqui seria a mesma coisa que o A, certo? Mas o sentido correto estaria para cá. Logo, a gente fica com a letra A de acerto, belezinha? Deixa eu apagar aqui. Pronto, deixar assim, né? Deixar aí as risquinhas aqui. Pronto. Fechou, galerinha? Vamos aqui para questão. Vamos passar aqui.
Questão de número 2, tchau, vamos, apareceu. Aí, pessoal, quando uma barra metálica se desloca num campo magnético, sabe-se que seus elétrons se movem para as extremidades. Isso nós vimos, né? A força magnética faz justamente a separação dessas cargas aí elétricas, que são os portadores de elétrons livres, né? Para as extremidades, provocando entre elas uma polarização elétrica. Isso nós vimos em aula, ok? Desse modo é criado um campo elétrico, não é, pessoal? A gente viu que é criado um campo elétrico por causa do portador de carga, que é o elétron, dentro do condutor. E esse campo origina uma força elétrica que equilibra a força magnética, certo? Então, é criado aí um campo elétrico constante no interior do metal, gerando uma diferença de potencial entre as extremidades da barra. Qual é o nome dessa diferença? Força eletromotriz. Força eletromotriz. Opa, cadê minha canetita? Tá aqui. Força eletromotriz induzida, certo? Belezinha? Considere uma barra metálica descarregada, tá, gente? Então ela não tá polarizada, ela tá descarregada. Ela tem 2 metros aí de comprimento, certo? E se desloca com velocidade constante de 342 km por hora. Opa, cuidado com km por hora. Lembra aí que é metros por segundo, vai ter que dividir esse cara aí por 3,6, né? Já coloca aí para não esquecer. Num plano horizontal, fica melhor vendo a figura, tá aí. Tá vendo, ó, nosso campo magnético, xizinho, né, pessoal? Tá vendo, ó, xizinho aqui? Então, ó, tá vendo? Ele tá entrando, né? Nós vimos que pelo nosso exercício anterior, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Volta lá. Ó, é a mesma situação, né? Que a gente viu que a letra A aqui, ó, a velocidade está para cá, a nossa corrente estaria para cá, certo? Só para a gente ver que é a mesma situation, tá? Situation que eu também sou bilíngue, olha só. Então, a nossa corrente aqui, ó, deixar ela aí, fechou? E aqui, pessoal, está próximo à superfície da Terra, esse aparato, sendo criada uma diferença de potencial DDP de 8 vezes 10 a menos 3, certo? Entre as extremidades da barra, o valor do componente vertical do campo de indução magnética, ou seja, vulgo campo magnético aí, vai ser igual a quanto, pessoal? Nós queremos o nosso B, que é o campo magnético, tá vendo aqui as unidades do exercício? É dado em Tesla. Belezinha? Ó, vamos lá. O campo, a gente tem que ver o que está envolvido aqui. Bom, ele deu a diferença de potencial que é estabelecida, que é a nossa DDP, que é a nossa, ó, força eletromotriz induzida aí. Belezinha? Ele deu para nós aqui o comprimento dessa barra, não foi? No exercício anterior, ele deu o comprimento. Ele também deu a velocidade de deslocamento. Logo, se a gente lembrar que a força eletromotriz induzida é a velocidade vezes a distância, vezes o campo, a gente consegue achar esse campo. Ou você substitui as grandezas aqui direto, ou se você quiser, a gente, isso aqui, ó, isso aqui está multiplicando, ele pode passar dividindo também, tá? Tem nada não. Você pode fazer assim e achar direto, ou você pode fazer assim, que é substituindo os números e depois você divide, tá? Ou divide agora, ou divide depois. Beleza? Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Bonitinho aqui. Aê. Vamos lá. 95 vezes 2 aqui, ó. Aí vai ficar 8 dividido para 190 vezes 10 a menos 3. Belezinha? Então, olha só, dividiu. Certo, pessoal? Fez a divisão aí, ó. 8 dividido para 190 deu 0,042, né? Vezes 10 elevado a menos 3. Andou 2 casas aqui, ó, para a direita, subiu mais 2 aqui, ou menos 2, né? Menos 2 que é para a direita, esquerda que é positivo, então, olha só, menos 2 com menos 3, menos 5, então tu tem um campo de 4,2 vezes 10 a menos 5 Tesla, que foi o que ele pediu, não é? Que é o valor, olha só como é que ele pede, o valor do componente vertical do campo de indução magnética, né? Ele quer o campo, tá, pessoal? Lembrando aqui
que quando a gente ocorre a movimentação, né, a gente vai ter aqui, ó, tá aí, ó, componente vertical, que é perpendicular ao campo, né, força magnética aqui, forcícia elétrica aqui e velocidade aqui. Pronto, a gente pediu a força elétrica. E se ele quisesse o campo, meu jovem, ó, aqui pediu, a professora pediu outra alternativa aqui, campo elétrico, como é que você faz? Aí é só você lembrar que esses caras aqui se equilibram, que a força magnética é igual, a força elétrica, deixa eu pegar aqui, canetinha, certo? Belezinha? Aí você vai lembrar que o campo depende da velocidade, o campo elétrico depende do campo magnético. Ou seja, se tu pegar a velocidade, beleza? Tu pegar a velocidade e multiplicar pelo campo magnético, tu acha quem? O elétrico. Mas a questão não pediu o elétrico. Belezinha? Fechou? Pronto, aqui a gente fica com a letra D de dado, tá, pessoal? Beleza? Aplicaçãozinha aí, tá bom? Se ele tivesse pedido o campo elétrico, era só pegar a velocidade e multiplicar pelo magnético que você achou. Mas, ele não pediu. Vamos parar no magnético e ir para a próxima. Se liga no Enem. Vamos dar uma olhada aqui, uma respirada e vamos ler. Olha só, uma espira em forma de U, beleza? Está ligada a um condutor móvel AB, tá? Então, tá ali, ó. Imagina, gente, que tu tem uma barra e tu furou essa barra no meio, né? Ou ligou ela de alguma forma, então ela tá deslizando aqui, ó. Ela tá deslizando nessa espira bem aqui, tá vendo? É o que tá acontecendo com ela. Deixa eu apagar aqui, pronto. O conjunto é submetido a um campo de indução magnética. Então, o que acontece? Tu tem uma espira, tá aí, ó. Tá aqui bonitinha, tua espira quadradinha aqui, ó. Ó, tá aqui tua espira. Tá aberto aqui, né, o terminal, tá? Essa espira tem uma certa resistência, que é a resistência R. E tá ligada a ela aqui, ó, deslizando livremente essa barrinha. E ela tá deslizando aqui para a direita com velocidade de 20 centímetros por segundo, tá bom? Aí você pega esse aparato bonitinho bem aqui e joga dentro de um campo magnético. Aí imagina que essa parte amarelinha aqui, ó, tá? Que é o nosso campo, beleza? Deixa eu apagar aqui, tá muito riscado, né? Então a intensidade é perpendicular, né, gente, ao plano do papel, esse campo, ou seja, ou o lápis ele tá em pé, ou ele tá entrando, ele tá saindo, tá? E orientado para dentro. Então, se é para dentro, ele tá o quê? Entrando, né? É o xizinho. Tá? Então, tá aqui, o nosso campício magnético entrando aí perpendicular, beleza? E a nossa barra tá se deslocando para cá, tá? Então, tá aqui a nossa corrente aqui só para... Pronto! Aqui a largura dessa espira é de 2 centímetros, né? Que vai ser a largura do condutor que tá ligado a ele. Determine a força eletromotriz induzida e o sentido convencional da corrente, sabendo que a velocidade é de 20 centímetros por segundo, como ele falou lá. Então, pessoal, ele quer a força eletromotriz induzida, ou seja, é a DDP, tá? A nossa força eletromotriz induzida, nós vimos, né? Que ela depende da velocidade, da distância e de quem? Do campo, não é isso? É velocidade, distância e campo. Então, nós vamos calcular. Vamos lá? Vamos só colocar aqui as grandezas, né? Vocês viram que tinha centímetros, a gente vai transformar em metros, tá? 2 centímetros é 0,02 metros. Ou se você quiser trabalhar com notação científica, você faz isso, ó. Belezinha? E 20 centímetros por segundo é 0,2 metros por segundo, que é só você transformar aqui, ó. 1, 2, beleza? E o segundo permanece, tá? Tá aí, ó, a nossa força eletromotriz, a velocidade, a distância e o campo. A distância, no nosso caso, é o comprimento. E é só você multiplicar. Ó, tá ali, multiplicou a velocidade, a distância ali, o campo. Tá aí a nossa força eletromotriz induzida, tá, pessoal? Transformou ali em notação, 2 casinhas para a direita, sobe negativo. E como o fluxo através da espira está aumentando, o fluxo induzido deve se opor a esse aumento, né? E o campo magnético induzido deve estar saindo do papel, tá? É o contrário do que tá. Se eu submeto no que está entrando, ela está se deslocando ali, então
o induzido vai estar saindo, beleza? Usando a regra da mão direita, com esse campo saindo do papel, a corrente elétrica induzida será no sentido anti-horário, que é o que eu mostrei para vocês, e é o que nós fizemos também na primeira questão. O bom é que aqui tem explicação também para a primeira questão. Fechadinho, pessoal? Beleza? Essas foram as nossas questões, e aqui um materialzinho, ó, complementar para vocês, tá? Como fazer um canhão de galo magnético caseiro, quem quiser tentar aí, ó, que bacaninha. 10 minutinhos o vídeo de duração, beleza? Tá ali o link de publicação, quem quiser se aventurar, né? Um efeitozinho bem legal, ok? Pessoal, fechado? Bom, e depois eu volto com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!